é vizinho dos Salmos. Jó, capítulo de número 1. Está do lado de Esther. Está entre Esther e Salmos, né? Jó, capítulo de número 1. Assim que você encontrar, acompanhe na sua Bíblia, a partir do versículo 1 também, amém? Jó, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim para nós essa noite. Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então ele era um homem muito próspero, muito rico em toda a parte do Oriente da terra. Versículo 4: E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias, quer dizer, o decorrer dos dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Versículo 6: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó a Deus debalde? Quer dizer, inutilmente? Jó está temendo a Deus inutilmente? Veja como o diabo estava afrontando a Deus. Versículo 10: porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Então Deus começou a questionar, ou melhor, Satanás começou a questionar a Deus, dizendo que Jó era um homem muito próspero, por isso ele não passava por problema nenhum. Então ele começou a querer falar mal da vida de Jó para Deus. Avançando a leitura, que o capítulo tem 22 versículos, vamos até o versículo de número 18, versículo 18 ainda do capítulo 1. Estando ainda estes falando, veio outro e disse: estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, quer dizer, da casa do irmão mais novo, fazia uma festa na casa do irmão mais novo, eis que um grande vento sobreveio dali do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, mancebo quer dizer jovem, e morreram. E eu só escapei para lhe trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou.
bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22, para finalizar a leitura: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra. Obrigado pelos louvores. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um dos irmãos nesta noite. Fala conosco, Senhor, de acordo com as nossas necessidades, meu Deus, e que esta palavra, Senhor, venha, meu Deus, trazer luz para a nossa vida, direção, Senhor, para que nós possamos conduzir a nossa vida, aprender mais a te buscar, aprender a ter mais fé, Senhor, que a palavra venha gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 1, nós encontramos aqui no livro de Jó, no capítulo 1, a história de um homem que sofreu demais na vida. Todo mundo que está aqui tem uma história. Todo mundo que está aqui tem alguma coisa que aconteceu na sua vida, de bom, de ruim, momentos bons, momentos ruins. Todo mundo aqui tem uma história. Ninguém é super-herói. Todo mundo aqui já passou por um momento difícil. Mas vamos entender nessa noite que a vida de Jó é um exemplo para nós de como você deve buscar a Deus em todo o tempo. A palavra de Deus diz que Jó, ele estava buscando ao Senhor. Ele era um crente, ele era um servo de Deus. Eu já começo falando isso essa noite. Deus pode dar vitória para nós se nós formos de Deus. Se nós estamos do lado de Deus, Deus está do nosso lado. Se nós deixamos o Senhor, nós deixamos a presença de Deus, nós só vamos colher sofrimento. Quando uma pessoa se machuca, o que ela vai falar? Ela fala ai. Ai quer dizer o quê? Sofrimento. Parafraseando a minha palavra, só para complementar o que eu acabei de dizer, se você abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 1, Isaías, capítulo de número 1, Isaías, capítulo de número 1, mas nós já voltamos depois no livro de Jó. Não, eu não vou ler o se quiseres me ouvir, senão você já sabe. E quando fala Isaías 1, todo mundo já lembra, né? Se quiseres me ouvir, comereis o bem dessa terra. Não é isso que eu vou ler, não. Isaías capítulo 1, que é uns livros mais à frente, a Bíblia vai dizer no versículo de número 4, Isaías capítulo 1, versículo 4: ai da nação pecadora e do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Versículo 5: porque sereis ainda castigados, se mais vós rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Observe que o versículo 4, ele começa dizendo que ai. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra ai, quer dizer duas coisas. Primeiro que tinha uma nação chamada Ai também. Mas aqui está falando o quê? De sofrimento. É o ai no sentido não da cidade, mas de sofrimento. A Bíblia vai dizer que todo aquele que não quer a Deus, que deixa o caminho de Deus, que abandona a Deus, infelizmente sofre. É o que está dizendo, não sou eu, é a Bíblia. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente dos malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. No final do versículo 5 diz o que? Todo o coração fraco. A pessoa sem Deus, além de ter uma vida de lutas que nunca vão terminar, ainda se encontra fraca. Irmãos, melhor é ser fraco buscando a Deus do que ser fraco sem buscar a Deus. Porque se nós estamos fracos, mas estamos buscando a Deus, Deus, no tempo dele, vai estender as suas mãos e vai nos ajudar. Mas quando nós estamos sem buscar a ajuda de Deus, como é que nós vamos ter ajuda? Se nós viramos as costas para Deus, como é que Deus pode estender as mãos dele para nós? Irmãos, é a Bíblia que diz que a mão do Senhor, ela está estendida para nós. Está aqui no próprio capítulo 59, versículo 1, do mesmo livro de Isaías.
o seu ouvido está atento ao nosso clamor. Mas, irmãos, sem Deus é como um barco furado. Sem Deus é igual o Titanic. Quando bateu no iceberg, não tinha mais o que fazer. O destino era afundar. A pessoa que não está firmada no Senhor, ela afunda espiritualmente na vida. Ela sofre, ela passa por situação difícil. Mas voltando ao livro de Jó, a Bíblia fala que Jó, ele era um homem, que ele tinha a sua esposa, ele tinha os seus filhos, ele tinha a sua família, e todos os seus filhos e as suas famílias não seguiam o mesmo caminho de Jó. Por quê? Porque enquanto Jó estava orando, estava buscando a Deus, estava se consagrando, estava jejuando, estava fazendo o melhor dele para Deus, a Bíblia fala o quê? Que a família de Jó não queria saber só da zoeira, queria saber das festas, das bebidas. É o texto que diz isso no versículo 5, que no decorrer de dias, Jó capítulo versículo 5, enquanto Jó estava orando e buscando a Deus, a família dele só queria saber de festa. Mas Jó continuava buscando, porque Jó entendia que ainda que toda a sua família não queria a Deus, ele queria a Deus, porque a salvação é particular, a intimidade com Deus é algo particular. Deus fala conosco de forma particular, Deus nos abençoa de forma particular. É claro, irmãos, que Deus abençoa de forma coletiva. Um exemplo, a igreja é abençoada de forma coletiva. Todos nós estamos aqui nesse culto de sexta-feira porque queremos que Deus está abençoando a todos nós que aqui estamos. Então Deus está abençoando todos nós. Mas tem coisas que é o particular, meu com Deus, seu com Deus, cada um com Deus. E Jó continuava buscando, e a família dele não queria saber de Deus. Eu aprendo uma outra lição aqui, meus irmãos. Não deixe de buscar pela sua família, se ninguém quiser buscar a Deus. Se talvez o seu tio, sua tia, o seu avô, a sua avó, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o esposo, a família, qualquer pessoa da sua casa não quer buscar a Deus, continue buscando você. Porque uma hora Deus vai mudar essa situação. Uma hora Deus vai mudar a mentalidade, vai transformar a sua família. Nós vemos aqui que o começo da vida de Jó foi um começo difícil, porque ele estava buscando, ele estava se consagrando, ele estava indo até Deus e a família não queria. E aconteceu, irmãos, que além de tudo isso, o diabo era o causador de todo mal, porque por trás dos vícios que a família de Jó tinha, por trás dos problemas familiares, estava o diabo. Você pode ver no versículo 8 que o próprio Satanás foi até Deus para desmerecer a Jó. Ou seja, quem estava acusando, quem estava se levantando contra a vida de Jó, não era a sua família em si, era o diabo. Será que você não entende que o que leva uma pessoa a cair no vício, a ter um comportamento errado, a ter atitudes erradas, a ser uma pessoa de comportamento agressivo, de comportamento arrogante, quebrar tudo em casa, de causar males, de causar coisas ruins na casa, isso é espiritual, meus irmãos. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios que a nossa batalha não é contra a carne, é contra a potestade, ela é espiritual. Sabe por que Jó estava buscando a Deus? Porque Jó era um homem espiritual, e ele sabia que demônios se combatem com a oração, não é com a briga. Jó tinha filhos e tinha filhas. Já imaginou se Jó, porque Jó era crente, Jó ia para o culto, Jó ia para a igreja. Vamos imaginar o crente Jó indo para a igreja hoje, sexta-feira. Aí Jó chegando em casa no culto de sexta, chegando lá vendo a família dele bêbada, os filhos dele bebendo. Se Jó não fosse crente, o que Jó ia fazer? Ia começar a brigar, ia começar a discutir, ia começar a falar um monte para a família dele. Eu vou para a igreja, e você não quer saber de Deus, aquela coisa toda. Jó não fazia isso. Jó tinha sabedoria. Se a família dele não estava indo para a igreja, ele ia buscar por eles. Irmãos, isso é muito sério. Isso é sério demais. Quando você vem para a igreja, que o pastor faz um propósito, que fala: irmão, se você tem uma foto, apresente a foto, uma peça de roupa, seja o que for, representando alguém. Ou se você não tem nada, venha na frente para você representar aquela pessoa. Isso é mais sério do que você imagina. Isso é mais sério do que você imagina. Por quê? Porque Deus, irmãos, está interessado em homens e mulheres que sejam como Jó. Que o mundo está caindo sobre a cabeça, mas ele ainda está pensando em buscar Deus.
Tudo está ruim, ele está numa maré de azar, como diz aí fora, né? Mas Jó está pensando em buscar a Deus, ele está pensando em ir para a igreja, ele está pensando em ir para os cultos. Irmãos, a palavra de hoje é essa: não importa os problemas e as lutas que você está passando, não desanime na sua fé, não saia da igreja, não abandone a sua cruz, não deixe o seu fardo de lado, porque Deus na hora certa vai lhe ajudar e a situação vai mudar para melhor. Não existe situação ruim que dura para sempre, não existe situação ruim que se estende para sempre. Deus vai mudar essa situação em nome de Jesus. Deus vai transformar a doença em cura, Deus vai transformar a maldição em bênção, Deus vai transformar a briga em paz, Deus vai trazer paz para a tua casa. Por quê, irmãos? Porque Jesus é o Deus da paz, é o Senhor de toda a paz. Glória a Deus. O diabo estava lá acusando Jó, estava lá tentando a Jó, estava lá insistindo contra Jó, mas Jó buscava o Senhor, irmãos. Isso foi no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente vê uma situação parecida com essa da vida de Jó. Abra a sua Bíblia comigo aqui no último livro da Bíblia. Depois nós voltamos em Jó para terminar. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo de número 12. Abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 12. Esse texto do livro de Apocalipse fala muito nos dias de hoje. A Bíblia vai dizer, irmãos, o livro de Apocalipse, ele trabalha em 3 linguagens. Tem gente que pensa que Apocalipse só vai falar do futuro. O Apocalipse, ele fala de coisas que já aconteceram no passado, ele fala do presente, mas ele também fala do futuro. Nós vamos ler uma passagem agora, que é uma passagem que aconteceu no passado. É uma passagem que aconteceu no passado, mas que também acontece no presente. É um texto que ao mesmo tempo que fala do passado, também fala do presente. Acompanhe comigo. Capítulo 12 de Apocalipse, o versículo é o 7. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. E houve batalha no céu. Houve é passado. Isso já aconteceu. Quando que aconteceu o versículo 7 de Apocalipse capítulo 12? 2 textos na Bíblia vai mostrar quando aconteceu o Apocalipse capítulo 7. Capítulo 12, versículo 7. Em Isaías, no livro de Isaías vai mostrar uma passagem, e o livro de Ezequiel também vai falar da mesma passagem. Qual passagem? Se eu não me engano, é Ezequiel capítulo 28, e acho que Isaías capítulo 14 parece. Aquela passagem que a gente conhece, que fala, tu eras querubins ungido e tal, que tanto Isaías como Ezequiel está falando de Satanás. Quando Deus criou Satanás, não criou o diabo. Deus não cria nada ruim. Satanás tornou-se Satanás pela rebeldia do coração dele, pela maldade do coração dele. Deus não criou o mal. Por isso que eu não aceito isso, ninguém pregar isso. Eu respeito todo tipo de pregador, pregação e tudo, mas eu não gosto quando eu vejo alguém falar assim, Deus criou o mal. E tem gente de uma igreja que eu vou falar por questão de ética, né? Que insiste em dizer isso, que Deus criou o mal. Eu não sei que Deus é esse, porque o Deus que eu conheço, Ele só cria coisas boas e maravilhosas e abençoadas, aleluia. Só cria coisas para nos abençoar. O mal é consequência do pecado. A pessoa pecando, a pessoa errando, a pessoa fazendo mal, vem a consequência do mal. O mal, ele é semeado e depois ele é colhido. O mal não vem por acaso. O mal não aparece assim do nada. Deus mandou o mal veio. Não. O mal é uma consequência de erro. Voltando a falar da família de Jó, por que a família de Jó passou por aquele perrengue, os filhos de Jó? Você leu comigo o texto do começo da palavra? Fala que quando Jó estava buscando a Deus, os filhos dele estavam lá bebendo, estavam enchendo a cara, estavam enchendo o carro, estavam bebendo até cair. Não queria saber de Deus, estava lá só na manguaça. Não queriam saber de Deus de forma nenhuma. Se eles estavam plantando o mal, o que eles iam colher? Coisa boa? Ia colher o mal. É igual nós lemos lá em Isaías no capítulo 1.
ai da nação pecadora, e no versículo 5 fala que a pessoa sofrendo o mal, ela fica fraca. A família de Jó estava fraca, porque estava fraca de buscar a Deus. Um só buscava a Deus e a família dele não queria. Mas veja que a vida de Jó não terminou assim. Depois nós vamos ver o que aconteceu. A mesma situação é registrada em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 7, que fala no versículo 7 que houve batalha no céu. Quando Deus criou o querubim ungido, criou ele para adorar a Deus, para servir a Deus. E a Bíblia fala que o diabo ele fez uma rebelião, ele juntou a terça parte dos anjos, e ele quis ir contra Deus, porque ele queria tomar o lugar de Deus. Irmãos, ninguém pode tomar o lugar de Deus. Assim como cada um tem aqui o seu lugar, e o seu lugar é seu, quanto mais o reino espiritual. Deus tem o seu trono de glória. Ninguém pode tocar, ninguém pode querer almejar, ninguém pode querer ser Deus. A Deus toda glória para sempre, a Deus todo louvor para sempre, a Deus toda adoração para sempre, e a Deus toda exaltação para sempre. Mas o diabo, ele quis tomar o lugar de Deus. Ele falou: não, eu vou subir lá, eu serei semelhante a ele, eu serei semelhante, palavra semelhante quer dizer igual, eu vou ser igual a Deus. Quando uma pessoa quer ser igual a Deus, é só queda, é só ruína. Quando a pessoa sobe aquela soberba no coração, e você já percebeu que tem uma frase muito interessante que diz: você quer conhecer o poder de um homem? Você quer conhecer o caráter de um homem? Dá poder para ele que você vai ver o caráter dele. Vocês podem ver, eu vou usar o exemplo de igreja, né? Às vezes ninguém tem, às vezes alguns até assim que se sentem também, né? Vamos usar o exemplo de igreja. Como eu estou pregando, eu vou usar eu como exemplo. Eu prego, eu toco, eu ministro, eu faço tudo aqui, se deixar. E vocês veem que eu sou o mesmo. Eu converso, eu brinco, dou risada, sento com vocês. Nunca fui mitidão de não fale comigo que eu sou isso, eu sou o mesmo, irmãos. Por quê? Porque eu sei que dentro da casa de Deus aqui não tem um maior que o outro, não. Todo mundo aqui é igual, irmão. A Jesus é a glória. Quando a pessoa se sente demais, essa pessoa infelizmente ela cai espiritualmente. Se numa igreja simples como essa, ou a igreja mais luxuosa que seja, qualquer um que se sente já perde ponto com Deus, imagina lá no céu. Aí o diabo quis ser igual a Deus, quis ser o bonzão. O que aconteceu? Deus o tirou de lá. Ele perdeu aquela glória de querubim e foi lançado na terra. Você pode observar aqui em Apocalipse, no capítulo 12, observe o que diz o versículo 8, Apocalipse 12, 8. Se você está com a Bíblia aberta, né? Apocalipse 12, 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Agora preste atenção, como a Bíblia ela anda em total concordância, o versículo 8, Jesus falou sobre esse assunto também, quando estava aqui na terra. Quer ver só? Abra sua Bíblia no livro de... Mas deixa marcado em Apocalipse que a gente volta, tá? Lucas capítulo de número 10. Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 10. Só para ler um versículo para você. Um versículo apenas. Lucas capítulo de número 10. Lucas capítulo de número 10. E por coincidência é o texto que fala sobre os 70, né? Lucas capítulo 10. Esse texto é tão bonito que nós vamos ler a partir do versículo interessante. Vamos ler a partir do versículo 13. Lucas capítulo 10, versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, e se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muitos assentados em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Olha, observe o versículo 15. E tu, Cafarnaum, que serás levantada até o céu, até o inferno será abatida. O que aconteceu com Satanás? Ele lá no céu elevou o seu coração para querer tomar o lugar de Deus. O que a Bíblia fala? Ele foi derrubado do céu, e o inferno é o seu destino. Versículo 16, Lucas 10, 16. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve.
Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Observe o versículo 18. E disse-lhes, Jesus falando: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eu via Satanás como um raio cair no céu. Sabe o que Jesus está falando? Lá na eternidade, no passado, quando houve aquela batalha no céu que nós começamos lendo no versículo 7 de Apocalipse capítulo 12, Jesus fala que neste acontecimento dessa rebelião de Satanás, ele foi derrubado para a terra. E o texto fala que nos diz assim, ó: eu via o diabo como um raio caindo do céu. Quer dizer, ele foi derrubado instantaneamente. O raio quer dizer, rapidamente ele foi jogado de lá de cima do céu. E o que me alegra, irmãos, na Bíblia Sagrada, que não existe nenhum versículo bíblico que fala para você ter medo do diabo, para você ter medo dos demônios, para você ter medo da luta. Ao contrário, esse livro que está na sua mão, ele nos encoraja a lutar e a vencer. A vencer qualquer mal e qualquer dificuldade. Observe o que diz o versículo 19 de Lucas capítulo 10. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que eu vos dou poder para pisar e nada vos fará dano algum. O que eu quero dizer nesta noite: ainda que o diabo se levantou contra a sua casa, contra a sua família, contra você mesmo, na sua saúde, na sua vida financeira, eu não sei qual é o mal que se levantou, mas eu sei que é um Deus que lhe dá poder quando você orar, expulsar este mal e dizer: diabo, saia, tira a mão da minha família, tira a mão da minha vida, tira a mão da minha saúde, porque eu determino a minha vitória. Eu oro no nome de Jesus, eu confesso o nome de Jesus, eu determino que Jesus é o meu Deus e vai te abençoar. Quando você ora com fé, busca com fé, determina com fé, é na sua fé que Deus te dá a sua vitória e te abençoa para a glória do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Agora volte ao Apocalipse capítulo 12 para a gente caminhar para o final. Capítulo 12 de Apocalipse. Eu li para te mostrar que a Bíblia anda tanto em concordância que o versículo 8 de Apocalipse 12 foi Jesus que disse que ele via Satanás. Então, quando fala que ele foi lançado e não se achou lugar no céu, Jesus fala: eu vi ele caindo. Agora veja o versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Observe, interessante a palavra que diz que enganava todo mundo. Isso está no meio do versículo 9, na parte B do versículo. Sabe quem estava seduzindo os filhos de Jó a pecarem? Era o diabo que estava enganando eles. Você já percebeu que quando mostra aqueles comerciais de bebida, aquela coisa toda, só mostra todo mundo na festa, na alegria, na praia, no verão, aquela coisa toda? Por que não mostra as pessoas bêbadas batendo no carro porque está embriagada? Por que não mostra as pessoas que ficam caindo pela rua, ficam lá deitado no chão, meio desmaiado, que fica fazendo vergonha, que fica, causando vergonha para a família? Por quê? Porque o mundo mostra, através do pecado, através das coisas erradas, só o lado bom, não mostra o lado ruim, né? Aí o mundo é totalmente ao contrário de tudo, né? Já imaginou se a droga fosse realmente liberada no Brasil? Não, porque tem que se liberar daquela coisa toda. Já imaginou como ficaria muitas famílias, muitas casas, muitos lares? Ainda bem que no Brasil a lei ainda está barrando isso, né? Tem que continue assim por enquanto. Mas, irmãos, um lar sem lei, uma vida sem lei, um país sem lei, as coisas sem lei, as coisas vão desandar terrivelmente. Por quê? Porque o diabo engana dizendo: não, usa isso aí é bom, não vai fazer mal para você não. Vai lá, traz a sua esposa, traz seu marido, não acontece nada não, vai lá, aproveita a vida, você é jovem, rapaz. Vai esperar passar a idade, você ficar velho, aproveita agora que você é jovem, está te dando ideia, está dando mole para você, vai lá, pega ela, fica com ela, cata ela. Aí a pessoa começa a ouvir a voz do diabo falando: é verdade, vou fazer isso, né? E já percebeu que a pessoa só sente aquele gosto ruim do pecado depois que pecou? Por quê? Porque o diabo faz você cair, e quando você cair, ele trabalha na sua mente te acusando: agora, já era, você perdeu.
agora é só condenação e só inferno. Ele trabalha para ver a pessoa cair, e quando a pessoa cai, ele acusa, acusa e acusa. Por isso que a Bíblia fala que é o diabo quem está enganando as pessoas nos dias de hoje. Porque eu falei que a Apocalipse fala nesse texto do passado e fala do presente. O passado é o versículo 7 e o versículo 8. Mas o versículo 9 em diante é presente. Está acontecendo hoje. O diabo está enganando vidas. É por isso que você tem que buscar pela sua casa, pela sua família. Você tem que buscar por você mesmo, pelo seu sucesso, pelo seu crescimento espiritual, pelo seu crescimento financeiro, pelo seu crescimento em qual área você está buscando. Por quê? Porque o diabo está levando muita gente ao caminho da derrota, mas ainda existe um Deus que está levando a sua igreja para o caminho da vitória. Essa noite estamos aqui reunidos para servir a Deus que vai nos levar para o caminho da vitória. Aleluia. Mas para encerrar Apocalipse e finalizar no livro de Jó, continuando a leitura, Apocalipse 12, versículo de número 10, diz assim, Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegado está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus, do nosso Deus, os acusava de dia e de noite, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Foi o que fez lá com Jó que nós lemos, que o diabo foi até Deus para falar mal de Jó. Então, amanhã está dizendo que ele faz conosco, vai nos acusar. Mas observe agora a vitória que nos dá o versículo 11. Versículo 11 de Apocalipse 12. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, e eles o venceram. O diabo se levantou, o problema se levantou, o mal se levantou, mas a Bíblia diz o que? A igreja vence, a igreja vitoriosa, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela presença de Deus, pelo poder do nome de Jesus. Irmão, essa noite você sai deste lugar vitorioso, vitoriosa. Quando nós vamos orar e unir a nossa fé, você vai sair daqui vitorioso, vitoriosa, abençoado, abençoada, porque você não é derrotado. Não aceita isso na sua vida, não. Você é vencedor, você é vencedora, você é mais do que vencedor, é mais do que vencedora, você é abençoado, abençoada, você é o melhor de Deus que há nesta terra. Você é uma bênção na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E eles o venceram. Finalizando a palavra, volte no livro de Jó, para finalizar mesmo. Capítulo 1 que nós iniciamos. Diz a Bíblia Sagrada então que Jó, ele passou por perrengue na vida, por momentos difíceis. Mas observe o versículo 22. Jó, capítulo 1, versículo 22. A Bíblia vai dizer assim, Jó 1, 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A Bíblia fala que mesmo as coisas acontecendo, Jó não deu lugar para o pecado. Ele buscou a Deus, ele se consagrou, ele serviu a Deus, ele não deu lugar ao pecado. Então Jó era perfeito, Jó não pecava, Jó não errava. Quem falou para você que Jó não pecava? Jó tinha pecado, Jó tinha erros. Não existe ser humano que não peca, que não erra, que não falha. A diferença, irmãos, é de você pecar uma vez e se arrepender, e outra vez é você ficar pecando direto e nunca se arrepender. A Bíblia fala que Jó era um homem que buscava a Deus. Ele era um homem que servia a Deus. Por isso que a Bíblia fala, Jó não jogou em Deus culpa nenhuma o que estava acontecendo. Porque tem pessoas que quando a luta aparece, falam: Deus, o Senhor não está vendo, cadê Deus, cadê o Senhor? Quando eu mais preciso, parece que Deus me abandona. É por isso que Deus não dá vitória para muita gente. Porque quando vem a luta, ao invés de repreender o diabo, fica querendo repreender a Deus, fica jogando a culpa de Deus, falando: Deus, o Senhor não está vendo que eu estou passando por luta, eu vou na tua igreja, eu vou na tua casa, e olha o que está acontecendo na minha vida, olha o que está acontecendo no que eu estou vivendo. Deus, cadê Deus? E desde que ainda fala isso, cadê Deus, irmãos? Deus está olhando para cada um de nós, todo dia está guardando e nos abençoando 24 horas, glória a Deus. E aí aconteceu isso, mas irmãos, observe o que diz agora o capítulo 19, avançando a leitura, Jó capítulo 19. No máximo 4 minutos eu termino a palavra agora, tá? Jó capítulo 19, versículo de número 25. Veja a fé de Jó no meio da luta. Jó 19, 25.
porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Sabe o que Jó esperava? Ele esperava o melhor de Deus. Eu sei que o Deus vai se levantar nessa batalha que eu estou passando na minha casa, nessa luta que eu estou enfrentando. Deus vai se levantar, vai mudar a minha situação, vai mudar a minha história, e eu vou contar o testemunho da minha vitória. Deus vai se levantar. Irmão, a palavra hoje é no seu coração. Encha de fé e creia que Deus vai se levantar para te abençoar e te dar vitória em nome de Jesus. E aí foi passando o tempo, e Jó foi buscando. Aí veja o que diz o capítulo 22, Jó capítulo 22. Jó capítulo 22, você estava no 19, só passar 2 páginas. Jó 22, versículo 28, diz assim, Jó capítulo 22, versículo 28. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Determinando tu algum negócio, fica firme, e a luz brilhará. Só quer dizer isso? Quando você ora e determina o seu milagre, fica firme com Deus. A luz vai brilhar na sua vida, Deus vai brilhar na sua vida e vai te abençoar. Determinando você algum negócio, fica firme, que a luz vai brilhar e o Senhor vai te dar vitória para a glória do nome dele. Aleluia. A luz brilhar no teu caminho. Foi passando mais o tempo, e Jó continuou buscando. E aí chegou no capítulo 42, que é o último capítulo para a gente encerrar. Jó capítulo 42, versículo 10. Jó capítulo 42, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Não quer dizer que ele orava apenas pelos amigos, ele orava, buscava a Deus, orava pelos amigos, orava pela cura, orava pela família, orava por tudo, amém? Que aqui foi destacado pelos amigos, mas ele orava por tudo. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro quanto dantes possuía. Então vieram a ele os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa, e se condoeram com ele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, cada um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, o nome da segunda Késia, o nome da terceira Queren Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos, e depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Diz a Bíblia que quando Jó buscou a Deus na luta, Deus mudou a vida de Jó, Deus brilhou na vida de Jó, Deus restaurou a vida de Jó, a tal ponto que ele teve outros filhos, e a Bíblia diz que as filhas dele eram as mulheres mais lindas daquela cidade. Irmãos, isso não era apenas beleza física, não. Imagina também que era de caráter, imagina que eram mulheres de Deus. O que eu quero dizer com isso? Os teus filhos, a tua casa, o teu lar, também vai ser o lar mais abençoado dessa cidade, em nome de Jesus. Todos verão Deus na sua vida, verão Deus na sua casa, verão Deus no seu casamento, verão Deus em todos os lugares, porque você é de Deus. E a Bíblia fala que Jó foi próspero, foi abençoado, e ele morreu velho e farto de dias. Quando você é fiel com Deus e não abandona o Senhor por nada, Deus som na sua vida, Deus som na sua fé e lhe dá vitória. Não importa a luta, não importa o levantar do inimigo, fica firme com Jesus até o fim, e você verá a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Aplauda bem forte a palavra do Senhor. Glória a Deus. Fique de pé para nós orarmos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso.